Josué de Castro, em 1908 a 1973, foi um pensador e ativista político brasileiro, nascido na cidade de Recife. Apesar de não ser geógrafo de formação, sua graduação era em medicina. Tornou-se um dos maiores pensadores da geografia e, em virtude, principalmente das obras Geográfica da Fome e Geopolítica da Fome. Josué Apolônio de Castro nasceu no Recife, em 1908, filho único de Manuel Apolônio de Castro, proprietário de terras em Cabaceiras, no sertão da Paraíba, e de Josefa Carneiro, a Dona Moça, filha de um senhor de engenho da zona da mata pernambucana, uma família, portanto, de produtores rurais do Nordeste, região econômica e politicamente atrasada, que ainda vivia da agricultura e sofria terríveis estiagens de tempos em tempos. Foi na seca de 1877, aliás, na qual morreram mais de 300 mil pessoas, que a família de Manuel Apolônio transferiu-se para o Recife. Mas, felizmente, ao contrário da imensa maioria dos retirantes, os Castros possuíam recursos, e 4 décadas depois, o garoto Josué pode ser matriculado em bons colégios, como o Ginásio Pernambucano e Instituto Carneiro Leão. Nesse último, Josué foi orientado pelo educador Pedro Augusto Carneiro Leão, a pessoa mais influente em sua vida, conforme ele declarou mais adiante. E aos 17 anos foi estudar medicina na Bahia, autoconfiante, seguro da sua competência e vaidoso, a ponto de só sair à rua com um livro bem grosso debaixo do sovaco, posando de intelectual. Aliás, afora a medicina, ele também se sentia atraído pelas artes e passou a publicar poemas, crônicas e artigos sobre literatura, pintura, cinema em diversos jornais e revistas. E no último ano do curso, transferiu-se para o Rio de Janeiro. O jovem recifense formou-se na Faculdade de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro, atual UFRJ, em 1929, com apenas 20 anos de idade, e depois foi estagiar por alguns meses nos Estados Unidos. Então, voltou para sua terra, abriu um consultório, e pouco depois foi contratado por uma fábrica local para cuidar de trabalhadores com um estranho problema de saúde que os tornava indolentes e apáticos. Essa incumbência mudou a sua vida. Aos 28 anos, já residido no Rio de Janeiro, prestou concurso para cargo de professor titular em Geografia Humana da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. Seu primeiro trabalho publicado como professor foi tese para concurso de professor titular em Geografia Humana, Fatores da Localização da cidade do Recife. De volta ao Recife, Josué começou a clinicar, teve a experiência na fábrica e, em 1932, realizou uma pesquisa sobre as condições de vida das classes operárias do Recife, na qual estabeleceu, pela primeira vez, a relação entre a alimentação dos trabalhadores e sua produtividade. Em 1933, foi um dos fundadores da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais do Recife, onde ensinou Geografia Humana, e em 1934 casou-se com Glaucio Rego Pinto, com quem teria 3 filhos, Josué Fernando, Ana Maria e Sônia. A década de 1950 reservaria muitas atividades públicas na vida de Josué de Castro. Foi deputado federal por Pernambuco por 2 legislaturas, 1955 e 1959. Em 1952, foi eleito presidente do Conselho Executivo da FAO, Organismo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Reeleito por uma unanimidade pelos delegados dos países que formam o Conselho das Nações Unidas, permanece no cargo até o final de 1956. No exercício da presidência do Conselho da FAO, impulsionado pelo sucesso dos seus livros, Geografia da Fome havia sido publicado em 1946, e pelo prestígio do órgão, além da aceitação de suas posições científicas, Josué de Castro empreende uma série de trabalhos no combate à fome no mundo, sempre buscando unir os conhecimentos científicos e a ação.
Ao deixar a FAO em 1957, Josué de Castro fundou a Associação Mundial de Luta contra a Fome, ASCOFAM, visando despertar a consciência do mundo para o problema da fome e da miséria, além de promover projetos demonstrativos de que a fome pode ser vencida e abolida pela vontade dos homens. Ele não tardou a diagnosticar a doença. Sei o que meus clientes têm, mas não posso curá-los porque sou apenas médico e não diretor dessa empresa. O mal dessa gente é fome. Em consequência, foi despedido, mas a partir daí dedicou-se ao estudo dessa enfermidade, tornou-se um influente nutricionista, geógrafo, sociólogo, político, escritor e ativista do combate à fome no país e fora dele. Ficou tão famoso internacionalmente nos anos 50 e 60 quanto grandes estrelas do cinema e dos esportes e chegou a receber 3 indicações ao Prêmio Nobel em 2 categorias distintas, Medicina em 1953 e Paz em 1963 e 1970. Que o Josué teve esses 2 papéis importantes. Primeiro, mostrar a generalidade do fenômeno da fome e, ao mesmo tempo, como ela se dava em diferentes áreas. Não é a mesma coisa a fome, como ele muito bem mostrou, no Nordeste da cana-de-açúcar, no Nordeste árido. Josué de Castro possui uma abordagem inovadora. Trata a fome não como um fenômeno estritamente natural, mas em conjunto com fatores sociais, políticos e principalmente os econômicos. Durante a década de 90, quando havia 32 milhões de famintos no Brasil, Herbert de Souza dizia que a alma da fome é política. Já antes disso, Josué de Castro já denunciava a conspiração do silêncio em torno da fome. Enquanto não se fala, a fome não existe. Podemos citar como as principais obras de Josué de Castro a Geografia da Fome, Fome, um tema proibido e Homens e Caranguejos. Essas são as versões da capa do livro Geografia da Fome de Josué de Castro, publicado na Espanha, Argentina, Alemanha, Brasil, França, China, Itália, Japão, Portugal e Chile. Seus livros mais importantes sempre mantiveram o rigor científico e a verve do romancista, desejo guardado em seu íntimo. José de Castro sempre admirou os escritores capazes de contar dos homens e das coisas dos homens com uma linguagem universal, melhor do que os cientistas. Assim é que, ao escrever seu principal livro, A Geografia da Fome, dedicou-o a 2 escritores, Rachel de Queiroz e José Américo de Almeida, romancista da fome no Brasil. A obra também é dedicada à memória de Euclides de Cunha e Rodolfo Teófilo, sociólogos da fome no Brasil. Em suas obras, provou que a questão da fome não se tratava do quantitativo de alimentos ou do número de habitantes, mas sim da má distribuição das riquezas, concentrada cada vez mais nas mãos de menos pessoas. Por isso, acreditava que a problemática da fome não seria resolvida com a ampliação da produção de alimentos, mas com a distribuição não só de recursos, como também da terra para os trabalhadores nelas produzirem, tornando-se um ferrenho defensor da reforma agrária. No exílio, sentiu agudamente a falta do Brasil, a ponto de declarar que não se morre apenas de infarto ou de glomerulonefrite crônica, mas também de saudade. Faleceu em Paris, em 24 de setembro de 1973, quando esperava o passaporte que o traria de volta ao Brasil. O passaporte chegou, porém já era tarde. Seu corpo foi enterrado no cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro.